Bora falar de futebol, bora falar de Palmeiras e suas questões ofensivas. O Palmeiras nesse ano é um Palmeiras ofensivamente muito mais fraco do que 2023 e 2022, claramente. Não vou colocar 2021 no balaio, porque houve uma questão muito atípica de emenda de temporada de 20 com 21, não houve uma pré-temporada, enfim. Quando a gente fala de 22, 23 e 24, a gente está falando de 3 anos com pré-temporada estabelecida com essa comissão técnica e um trabalho a ser desenvolvido. Para quem lê os livros do técnico Abel Ferreira, para quem já leu ou para quem lê, pode perceber que ele é muito apegado a processos. E, claro, ele é muito apegado a resultados desses processos. Então, quando a gente olha, por exemplo, o livro em que ele conta como foi o início da pré-temporada de 2022, ele menciona que a equipe precisaria melhorar os seus números defensivos de 2021. Então, ele olha para a temporada anterior e coloca como referência para a temporada seguinte. O que eu vou fazer aqui nada mais é do que provavelmente ele também está fazendo, que é olhar para a temporada anterior, claro, numa amostragem grande, e tentar entender de fato o que ocorre nessa temporada, a depender dos problemas que surgem. E não há dúvidas de que os problemas defensivos estão aí. Vou trazer em números em instantes. Antes, se você não me conhece, caiu nesse vídeo por acaso, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e também produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Dá aquela moral, se inscreve aqui no canal do YouTube, já ativa as notificações, também clica no joinha, dá aquele like para dar uma moral pro vídeo também. E claro, ao final do vídeo deixa um comentário aí embaixo, elogio, crítica, questionamento, pergunta, qualquer coisa que agregue sempre em alto nível. Maravilha? Vamos lá! Bora para os números então. Seguinte, quando a gente olha exatamente a amostragem que tem, eu vou pegar um recorte, que é um recorte bem significativo. É o recorte do Palmeiras depois do Campeonato Paulista. E vale colocar aqui os números do Paulistão também para você entender por que esse recorte é importante fazer. Olha só, em 2022, o Palmeiras no Campeonato Paulista, em 16 jogos, ele marcou 26 gols e sofreu 7. Em 2023, em 16 jogos, marcou 25 gols, um a menos do que na temporada anterior, e sofreu 7, mesmo número da temporada anterior. Nesse ano, 2024, o Palmeiras marca 28 gols, ele coloca 3 a mais do que a temporada anterior, 2 a mais do que a temporada de 2022, e sofre 11 gols, acaba tomando 4 gols a mais do que nas outras temporadas. Cresceu o número de gols marcados, cresceu também o número de gols sofridos, mas números muito próximos uns dos outros, né? Agora, quando você olha para o pós-campeonato paulista, que aí envolve uma mescla de competições que são Libertadores da América, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, aí o nível sobe, de dificuldade principalmente. E se mistura a jogos de nível fácil, a jogos de nível médio, jogos equilibrados e a jogos de maior dificuldade. O que nós temos que identificar há uma grande variação e há uma grande variação. Veja só, em 2022, o Palmeiras, nos 12 jogos seguintes à final do Campeonato Paulista, marcou 33 gols, ofensivamente muito forte. E aí vale destacar um outro detalhe. O Palmeiras marcou gols em 11 desses 12 jogos seguintes a final do Campeonato Paulista. O Palmeiras só passou em branco contra o Flamengo. Quando a gente olha para 2023, foram 28 gols marcados, 5 a menos do que a temporada anterior. É um número que baixa? Baixa. Ainda assim, é um número próximo, tudo bem, eu ainda acho que é um número que ele é um pouquinho distante. Mas vamos colocar 5 gols como um número que é próximo. E aí vem outro detalhe. Em 12 jogos nessa temporada de 2023, depois do Campeonato Paulista, o Palmeiras só não fez gol contra o Santos. Então, assim como na temporada 2022, de 12 jogos depois do Paulistão, o Palmeiras marcou gols em 11. E fez 5 gols a menos, beleza. Vamos seguir. Aí a gente chega em 2024. E aí a gente identifica um problema. Porque quando a gente chega em 2024, a gente está falando de uma equipe que marcou nos mesmos 12 jogos, depois do Campeonato Paulista, 18 gols. 18 gols. Atenção! É uma amostragem de 12 jogos, mesclando jogo de Copa do Brasil, jogo de Campeonato Brasileiro, jogo de Libertadores, adversários mais difíceis, mais fáceis. Tá tudo mesclado nessas temporadas.
A questão é, desaba o número de gols marcados. Em 2022 foram 33, em 2023 28, em 2024 18. São 15 gols de diferença em relação à temporada 2022 e 10 gols de diferença em relação à temporada passada. É uma queda muito brusca. E aí, um número mais chocante ainda, porque em 2022, como eu disse, o Palmeiras, nesses 12 jogos seguintes à final do Campeonato Paulista, só não marcou contra o Flamengo. Em 2023, só não marcou contra o Santos nesses 12 jogos. Em 2024, nesses 12 jogos, o Palmeiras passa em branco contra Internacional como mandante, Flamengo como mandante, Atlético Paranaense como mandante, além do Choque Rei, clássico contra o São Paulo, e o Botafogo de Ribeirão Preto, time de Série B, jogando fora de casa. Dos 12 jogos, o Palmeiras passa em branco em 5. Praticamente 50%. Então há uma discrepância muito grande. E aí quando você olha alguns outros detalhes, você acaba achando números ainda mais chocantes em relação a desempenho. Claro, trazendo como referência temporadas anteriores. No Campeonato Brasileiro já são 6 rodadas disputadas. O Palmeiras marcou 3 gols no Campeonato Brasileiro. No ano passado, por exemplo, o Palmeiras nas 6 primeiras rodadas havia marcado 16 gols. Veja só a diferença. Então, é inegável que há uma questão ofensiva aí. Eu tenho algumas desconfianças em relação ao que pode estar causando. Primeiro, a bola parada do Palmeiras, ela tem sido bem menos efetiva do que foi nos últimos anos. Além disso, quando você olha para criação e construção, o Palmeiras nos últimos anos tinha mentes criativas no time funcionando muito bem ao longo da temporada. Dudu, Rafael Veiga, Gustavo Scarpa, 3 peças em boas condições de jogo, entregando números, entregando perigo. Hoje, o Palmeiras tem um meia que de fato joga praticamente todas as partidas da temporada, que é o Rafael Veiga. Quando ele não está naquela posição, em muitas ocasiões, quem tem a possibilidade de substituí-lo acaba entrando pouquíssimo tempo ou não entra naquela posição. Luiz Guilherme Rômulo, por exemplo. O John não chegou a se firmar, já foi escanteado, e escanteado, eu vou usar uma palavra melhor, foi colocado para ser mais bem trabalhado, já que é um jovem. Então, o Palmeiras sofre com uma dificuldade criativa dentro do seu meio-campo e o Palmeiras sofre também com a questão de bolas paradas, que foram tão eficazes e eficientes nos últimos anos e nessa temporada não tem sido assim. Problema para Abel Ferreira resolver, observar, analisar, até porque o time vai mudar muito ao longo da temporada, hein? Vamos lembrar que o Endrick vai deixar o Palmeiras, vai se despedir. Vamos lembrar que o Palmeiras vai receber Dudu de volta. Vamos lembrar que, além disso, Felipe Anderson deve chegar daqui 2 meses. O Bruno Rodrigues seria um reforço, mas acabou sofrendo mais uma lesão e vai precisar de mais uma cirurgia agora no joelho esquerdo. Havia operado o direito, então é carta fora do baralho em termos de previsão. Ainda assim, a gente está falando de várias mudanças em relação a peças importantes do time. Vai caberá ao Abel, evidentemente, trabalhar a melhor maneira para gerar números melhores ofensivos. Nas últimas temporadas ele conseguiu, nessa a coisa tá meio emperrada. Deixe seu comentário aí embaixo, fica à vontade, vou ficar muito contente se você deixar o seu like também e se inscrever no canal. Bora falar de futebol.